vamos falar então do segundo filme. Eu trouxe três para vocês avaliarem. Esse segundo filme ele já não nos permitia trabalhar bom humor, uma linguagem extrovertida. Ele não, o argumento, o tema principal que a gente vai trabalhar nesse filme não permite nenhum tipo de abordagem mais leve. A gente atendeu até 2 anos atrás a Secretaria de Assistência Social do governo de Santa Catarina, e um belo dia cai na nossa mesa um dos briefings mais amedrontadores que eu já peguei. Eles precisavam de uma campanha para incentivar a denúncia nos casos de abuso sexual ou violência infantil. É um tema cabeludo, é um tema delicado, perigoso para quem vai trabalhar a comunicação, porque você nunca pode errar nesse tipo de argumento, você não pode transformar esse tipo de tema em algo menor do que ele é, você também não pode fazer um dramalhão, você não pode usar qualquer tipo de argumento ou de recurso leviano. E o desafio, isso sim era um desafio, talvez tenha sido um dos maiores desafios na verdadeira concepção dessa palavra, que eu já encarei como criativo. O desafio era convencer as pessoas que têm ciência de algum caso de abuso ou violência sexual a denunciar o agressor. E o agressor, na grande maioria dos casos, é alguém próximo da família, muitas vezes um pai ou um padrasto, às vezes é um tio, ou às vezes é um primo, enfim, é um assunto muito complicado de se tratar, porque quem sabe do caso e pode vir a denunciar também é alguém de dentro da família. Dificilmente um vizinho sabe de alguma coisa que acontece dentro de casa às escondidas. E a maioria das vezes é a mãe que sabe do caso, ela descobre, ou ela desconfia, ou ela suspeita, e aí ela vai investigar, pergunta para a criança e acaba descobrindo. Mas as mães têm muitos receios para fazer esse tipo de denúncia, porque elas temem o que a família, o que os vizinhos vão pensar da família. Nas situações de mais baixa renda, a mãe se preocupa em que, se o marido for preso, ela não tem quem ajude a sustentar a família, a casa, o lar. Então muitas mães, mesmo sabendo desse tipo de situação dentro de casa, elas não denunciam, elas não buscam a ajuda do Disque Denúncia, elas não denunciam a conselho tutelar, elas não chamam a polícia, porque isso pode causar um transtorno social para ela. Ela pode ser obrigada a se mudar, morar, pode não ter onde morar, pode não ter alguém que sustente a casa. Elas têm medo de que não aconteça nada com o agressor e que essa agressão piore e se volte contra ela. Então há uma série de tabus que uma campanha apenas, nós sempre pensamos isso quando a gente pegou esse briefing, é difícil uma campanha mudar o comportamento de uma pessoa, porque imagina, assistentes sociais às vezes descobrem, ou algum vizinho faz uma denúncia, e o assistente social conversando com a mãe, às vezes não consegue obter dela uma denúncia. Mas se alguém pode denunciar, se alguém pode ajudar as crianças que são vítimas desse tipo de abuso, esse alguém é a mãe, que é quem conhece, que é quem fica sabendo. 99% das vezes é a mãe que fica sabendo. Então a gente precisava convencer com a propaganda uma mãe a denunciar o seu marido ou o seu parceiro ou o seu companheiro de um crime de abuso sexual. Então esse trabalho foi um dos mais difíceis que a gente já fez, que eu já participei, porque ele precisava mudar um comportamento, mudar uma atitude, mudar um modo de pensar só pela propaganda. Então a gente fez essa campanha, na verdade esse filme que a gente criou foi a peça-chave da campanha, e o que a gente concluiu, e que foi talvez o nosso grande achado nesse brainstorm, é que a gente chegou ao ponto, e a gente foi depurando o nosso entendimento da situação, a gente foi se aprofundando no que é relevante, a gente foi tirando o que não era relevante, e a gente chegou à conclusão de que, enfim, a gente sempre precisa em criação encontrar um raciocínio síntese. O que exatamente a gente tem que falar, o que exatamente a gente tem que comunicar que seja relevante ou que seja impactante.
E a gente chegou a uma conclusão que foi o seguinte, quando uma mãe não ajuda a criança, ela automaticamente está ajudando o agressor, porque ela está acobertando, não importa o motivo. Se a mãe sabe de um caso de violência sexual contra seu filho e não denuncia o marido, ela está sendo cúmplice do marido. Ela está ajudando esse marido de uma forma indireta ou até mesmo direta a continuar fazendo isso, porque ela está dando cobertura, ela não está denunciando, mas ela não faz isso conscientemente. Ela, na verdade, finge que não vê. E quando a gente chegou a essa conclusão de que se a mulher não denuncia, ela está sendo cúmplice, e se ela finge que ela não vê, ela está sendo cúmplice, a gente chegou no ponto central que eu estava falando, de achar a linha principal. É colocar a mãe como cúmplice quando ela finge que ela não está vendo. Então a gente criou esse comercial, ele tem uma pegada muito forte, ele é impactante, e é evidente, agora que vocês sabem que é um filme sobre violência sexual infantil, vocês vão ver esse filme de uma ótica diferente. Mas imagine que vocês não sabem disso, vocês estão assistindo televisão, e vocês se deparam com esse filme aqui. É um filme, ele pega um pouco pelo estômago, ele é um filme forte, e ele é surpreendente nesse aspecto que eu falei antes de passar o filme. Você assiste o comercial achando que a gente está vendo uma mulher cega na cozinha de casa, cuidando das coisas, tem um marido ali meio estranho, tem a filha, tem aquele clima meio tenso, mas não fica claro se aquela tensão é porque tem algum problema na família ou porque a mãe é cega. A gente tentou forçar um pouco essa tensão para esse lado, né? Nós temos uma família em que a mãe é cega e ao mesmo tempo é ela que está ali tendo que recolher os pratos, lavar a louça, e a gente percebe daquela maneira meio sutil que o pai fala alguma coisa para a criança sai, e a mãe continua ali na sua atitude de cega, até que quando o marido sai, aí ela faz um olhar, ela faz um movimento de olhar muito, muito sutil, mas ali a gente percebe que ela não é cega, e aí a gente diz: não finja que você não vê, denuncie. Esse filme conseguiu pegar na veia, acertou na jugular. A gente conseguiu um aumento no número de denúncias de 89%, enquanto a campanha estava no ar. 89% a mais. A gente quase dobrou o número de denúncias em Santa Catarina com esse filme. Eu acredito que... E foi esse filme. A gente fez esse filme, fez um cartaz e fez um spot de rádio. A peça de maior exposição foi o filme, então eu atribuo a este filme, a essa abordagem que a gente usou no filme, esse resultado que é muita satisfação quando a gente consegue fazer um trabalho que tem um retorno social, que tem um foco voltado para o bem, de promover o bem, de promover bem-estar e resguardar a dignidade de crianças e de adolescentes. E ele foi assertivo, ele pegou na veia, justamente porque as mães, quando assistem um comercial que mostra violência sexual, começa a falar de violência sexual, as mães elas meio que elas desligam, elas entram no piloto automático, porque elas não querem que esse problema seja confrontado para elas dentro de casa. Elas passam o dia todo tentando não ver que esse problema existe. E o nosso comercial começa como de uma família normal. Então esta mãe, ela começou a assistir o comercial achando que é algum comercial que vai usar o fato da mulher ser cega para fazer alguma coisa. Provavelmente para vender alguma coisa em relação à associação de pacientes com deficiência visual, enfim. Não fica claro o que nós vamos vender ali. Mas a última coisa que parece é que a gente está falando sobre violência sexual. Então, não houve uma rejeição por parte desse alvo que a gente queria atingir, desse público-alvo, na hora que o filme começa a passar. A gente começa a contar uma história, uma narrativa lenta, arrastada, parece que tem uma mulher cega, o que será que está acontecendo ali? Quando a gente apresenta
o argumento de que aquilo ali, ali vai acontecer um ato de violência sexual e aquela mulher está fingindo que é cega, porque na verdade ela não está querendo enxergar. Ali a gente fez essas mães que sabem do caso se colocarem no papel daquela mulher e se virem como alguém que está fingindo que é cega para não enxergar um problema que acontece dentro da sua própria casa. O número de aumento foi absurdo. A gente não tem relato no Brasil de nenhuma campanha desse mesmo tema que tenha obtido esse mesmo resultado. Esse filme foi apresentado num fórum de assistência social em Brasília. Eles quiseram usar o filme num campo nacional e não puderam usar o filme no campo nacional por ter sido um filme produzido com o dinheiro do contribuinte de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Então havia ali um problema burocrático que não permitiu que esse filme fosse utilizado em outros estados. Mas a abordagem que a gente usou nesse filme mudou a maneira como as campanhas desse tema são tratadas. Até então, as pessoas faziam muito esforço em ilustrar a situação, né, em mostrar num comercial que tentavam mostrar esse tipo de situação, tentavam retratar esse tipo de violência, muito mais para chocar a sociedade, para dizer que esse problema existe. Mas eles não falavam com quem a gente devia falar, que é a mãe que tem consciência de quando acontece um tipo de atitude de comércio dentro de casa. Então a gente conseguiu mudar a abordagem, a gente quebrou um pouco essa forma de se comunicar com essas mães nesses casos. Então esse filme, dos 3 que eu vou apresentar, talvez tenha sido o de maior resultado, porque ele teve um resultado direto no número de denúncias, ele teve um resultado indireto em mudar o tipo de discurso, em quebrar o paradigma, uma frase que os marqueteiros gostam de usar bastante. Eu já vi várias outras campanhas depois dessa usando esse argumento de não fingir que não vê, de começar a tentar colocar a mãe no papel daquela pessoa que é a única que pode salvar a criança. E é um dos poucos casos em que um publicitário vê a sua ideia sendo copiada ou sendo utilizada e você não se incomoda. Você até gostaria que mais gente usasse, porque você sabe que é uma abordagem que funciona e que é utilizada por uma boa causa.